Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Josenberg Santos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do estudo acerca da Bíblia Sagrada. Nesse nosso primeiro estudo, nós iremos mostrar aqui um pouco da história da Bíblia Sagrada e algumas curiosidades deste livro que é o mais importante, o mais especial para os cristãos, para as nossas vidas, irmãos? Nós que somos cristãos, nós nos baseamos na Bíblia Sagrada. Ela é nossa bússola, ela é o nosso guia, é o nosso mapa, é quem nos conduz, é quem nos orienta, é quem nos dirige. Então vamos aqui trazer para vocês um pouco da história da Bíblia Sagrada e algumas curiosidades. Tem pessoas que não sabem muito acerca de como foi criado a Bíblia Sagrada, ou seja, escrita, como eram escrito antigamente a Bíblia Sagrada, em que ano foi escrito. Também algumas curiosidades acerca de capítulos, versículos, números, de livros. Então nós vamos aqui abordar um pouco para vocês que nos assistem. Peço para que você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, se possível agora. Eu dou um tempinho para você se inscrever, tá? Vai lá, clica em inscrever-se, vai aparecer 3 sininhos, você vai clicar no sininho de notificação onde tem a palavra todas. Você fazendo assim, você vai estar recebendo as nossas notificações todas as vezes que postarmos aqui um conteúdo. O nosso canal é um canal onde nós postamos somente conteúdos que venham enriquecer, somar na sua vida espiritual. Tudo baseado na palavra de Deus. Aproveitando, quero também pedir para que você, além de se inscrever, deixe o seu like após o nosso estudo, se você gostou, comente, compartilhe para pessoas que você conhece, pessoas que você está cuidando espiritualmente, novos convertidos, tá? Pessoas que estão afastadas na fé, ou pessoas que têm um desejo de pregar, de ser um obreiro. Essas pessoas precisam conhecer um pouco mais acerca da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É muito importante que você faça isso, uma vez que fazendo isso você vai estar cooperando, somando para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Além de evangelizar, é uma forma também de evangelizar pessoas, né? Louvado seja Deus. Então, queridos, antes de nós entrarmos aqui na história da Bíblia Sagrada, eu quero ler 2 versículos que se encontram na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, e os versos de número 12 e 13. A minha Bíblia já está aberta aqui, mas você pode abrir aí de sua casa na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus.
A Bíblia Sagrada, essa palavra Bíblia, ela deriva da palavra grega chamada biblo, que significa lei, significa também livro, ou livro por excelência. Também as Sagradas Escrituras ou biblioteca. A Bíblia, queridos, ela recebeu o nome de Bíblia no ano 400, pelo Senhor Cristóstomo, ele que deu o nome de Bíblia. E quem atribuiu o nome à Bíblia foi um senhor por nome de Crisóstomo. Ele, anteriormente, a Bíblia, era conhecida como Sagradas Escrituras, como Oráculo de Deus, era conhecido como Testamento, também Aliança, e era conhecido como Lei e a Palavra. A Bíblia, ela é composta por duas partes, ou seja, dois testamentos. Existe o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, e existe o Novo Testamento. Eu vou aqui revelar para vocês algumas curiosidades da Bíblia, alguns números que tem irmãos, pessoas que têm essa curiosidade de saber quantidade, números de livros, né, que compõem cada parte, Velho Testamento, Novo Testamento, quantos capítulos, quantos versículos. Então eu vou aqui dar para vocês alguns números muito importantes, muito interessantes também, são curiosidades que nós temos, né? Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a buscar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, nós temos realmente essa curiosidade. Pois bem, a Bíblia, ela foi dividida em duas partes. O Antigo Testamento, querido, ela compõe 39 livros. Já o Novo Testamento compõe 27 livros. A Bíblia, ela tem no seu Antigo Testamento, antes, voltando aqui, lembrando para você, somando então o Velho Testamento com o Novo, está aí então os 66 livros, ok? 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo, somando 66. O Antigo Testamento, ele tem no seu total de capítulo 929 capítulos. Já no Novo Testamento, ele tem menos. Ele tem 260 capítulos, totalizando assim toda a Bíblia Sagrada 1189 capítulos. O senhor Robert Steven, em 1551, ele dividiu a Bíblia em versículos e ficou da seguinte forma: o Antigo Testamento trazendo 23.214 versículos e o Novo Testamento 7.959 versículos, totalizando assim 31.173 versículos, toda a Bíblia. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ela ser toda escrita. Toda escrita, e naquela época não existia como existe hoje, computador, né? Eu ainda peguei o tempo de datilografia, né? Tudo que a gente queria registrar, que não fosse em mão, a gente datilografa, né? Pegava aquelas máquinas de datilografia e ali deixava tudo datilografado. Hoje
o computador está aí para registrarmos, digitarmos aquilo que nós quiser, né? Deixar então ali registrado. Mas antigamente não era assim. Antigamente era tudo realmente à mão mesmo. E as canetas daquela época não eram canetas, né, tão boas como essas que nós temos hoje, né? Estou aqui com uma caneta que ela é fácil de escrever. Antigamente era complicado, mas os homens inspirados por Deus, eles escreviam mesmo assim à mão, palavra por palavra, frase por frase. Para os irmãos terem ideia, a Bíblia ela era escrita antigamente em ostraca, que é um tipo de pedra de barro. Então, ela era escrita nesse formato aí, né? Nessa matéria. Era também em pergaminhos, e também em papiro. Era assim que a Bíblia era escrita antigamente. A Bíblia ela foi o primeiro livro impresso de todos os tempos. A Bíblia ela foi o primeiro livro expresso de todos os tempos. E isso aconteceu em 1535. A primeira impressão da Bíblia Sagrada. No ano já de 1681, João Ferreira de Almeida iniciava a tradução da Bíblia Sagrada. E no ano de 1748, na cidade de Java, na Indonésia, ele fazia a primeira impressão da Bíblia Sagrada, já para vendas, já para vendas. A primeira tiragem da Bíblia Sagrada no Brasil foi em 1861. Muito tempo, né? De lá para cá não parou mais, várias edições, impressões da Bíblia Sagrada na tradução de João Ferreira de Almeida foram feitas, né? De lá para cá, e tem abençoado muitas vidas, tem enriquecido as nossas vidas de uma forma gloriosa. Sendo assim, naquela época, em 1861, a primeira impressão, a primeira tiragem, ou melhor, aqui no Brasil, foi aí 1.275.000 Bíblias. A primeira tiragem da Bíblia Sagrada, em 1861, foram 1.275.000, né? A primeira tiragem aí de impressões da Bíblia Sagrada. Que maravilha! A Bíblia contém no seu Antigo Testamento, queridos, preste bem atenção, essa curiosidade que muitos têm, palavras. Você pode estar aí perguntando, Pastor Josenberg, mas isso é possível? Será que contaram palavra por palavras, capítulos por capítulo, versículo por versículo, para chegar a esse número? Sim. Segundo estudos muito profundos de estudiosos, teólogos, eles foram buscar esses números, e eu tenho aqui para vocês. Tá? No Antigo Testamento, contém de palavras 592.439 palavras. É palavra demais, né? Já no Novo Testamento, contém palavras 181.223 palavras, totalizando assim toda a Bíblia 773.692 palavras. Vou repetir. 773.692
692 palavras existem em toda a Bíblia Sagrada. Palavras. No Antigo Testamento, em letras, contém 2.782.100 letras. No Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, contém 838.380 letras, totalizando assim toda a Bíblia 3.566.480 letras. É muita coisa, muita coisa. Então foi feito um estudo muito profundo, foi feita uma pesquisa muito profunda para chegar a esses números em que eu passei a vocês. Agora, no Antigo Testamento, eu quero revelar os livros do meio. E posteriormente eu vou revelar para vocês qual o maior capítulo e o menor versículo da Bíblia Sagrada. Muitos têm essa curiosidade, né? Se você não sabe, eu vou aqui revelar para você essa curiosidade que muitos têm. No Antigo Testamento, o livro do meio é o livro de Provérbios. No Antigo Testamento, o livro do meio é o livro de Provérbios. Já no Novo Testamento, o livro do meio é o livro de 1 Tessalonicenses. Depois você pode conferir. Não possa ser que não bata bem aí com a Bíblia que você tem, porque tem muitas Bíblias hoje com esboço, né? Com resumos de estudos, né? E com harpa cristã. Então a Bíblia ela se torna um pouco bem preenchida. Não dá para você perceber bem. Mas se você tem só a Bíblia sem muitas referências, sem muita coisas assim de estudos, né? Que algumas editoras eles colocam, né? Se a sua Bíblia ela é só a Bíblia mesmo que tem, então você pode conferir aí, né? Se ela não tem muita coisa, não tem mapa, não tem harpa cristã, não tem esboço, não tem muitas referências, então você dá para você conferir realmente isso que nós estamos falando. Ok? Então, no Antigo Testamento, o livro do meio é Provérbios e no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. E o livro do meio da Bíblia, você sabe qual é? Vou revelar para você o livro do meio da Bíblia. Alguns acham que pode ser Salmo, alguns acham ou achavam que poderia ser Provérbios, mas Provérbios eu falei que é o livro do meio do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Então não pode ser o livro do meio da Bíblia, tá? Queridos, só uma pausa aqui para beber uma água. O livro do meio da Bíblia é o livro de Naum. Naum é o livro do meio de toda a Bíblia. Isso eu estou falando incluindo aí, ó, o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o livro do meio de toda a Bíblia é o livro de Naum. E o maior capítulo da Bíblia? Você sabe qual o maior capítulo? Eu vou revelar para você o maior capítulo da Bíblia. Se você tinha essa curiosidade vai ser tirada agora. O maior capítulo da Bíblia está no livro
de Salmos, de número 119. O número 119 do livro de Salmos é considerado o maior capítulo, tá? A gente não adere muito no livro de Salmos capítulos, porque entendemos que Salmos, o livro de Salmos, ele é um livro de cânticos e de orações. Então, segundo estudiosos, teólogos, eles entendem que o livro de Salmos é um livro que não chamamos ele de capítulos. Ele não é dividido por capítulos, mas nós, observando toda a Bíblia, vimos que o número maior da Bíblia, que se for chamado de capítulo, o maior é o de número 119 do livro de Salmos. Então, não tem em toda a Bíblia um número maior do que esse. Um número de capítulos, se quiser chamar assim, maior do que esse 119. É o maior número que tem escrito e dividido na Bíblia Sagrada, é o de número 119. E qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo se encontra no livro do doutor Lucas, capítulo 20, e o verso de número 30, que diz: e o segundo, você pode conferir aí na sua Bíblia Sagrada. Livro do doutor Lucas, capítulo 20, e o verso de número 30, que diz: e o segundo, que tem 9 letras, apenas 9 letras, o menor versículo da Bíblia. E o maior versículo da Bíblia está no livro de Esté, capítulo 8, e o verso de número 9. Este versículo, que é o maior da Bíblia, ele contém 387 letras. O menor contém 9 letras e o maior contém 387 letras. Então, essas são algumas curiosidades da Bíblia que alguns têm. Eu tinha antes, e estudando, pesquisando, lendo livros, conversando com teólogos, amigos, descobrimos este número, ou estes números, em que eu repassei a vocês. Essa é a história, um pouco da história da Bíblia Sagrada, um pouco de curiosidade aqui que alguns cristãos, algumas pessoas têm acerca da Bíblia Sagrada, e eu, com muita alegria, com muito prazer, revelei aqui para vocês, trouxe aqui nesse nosso primeiro estudo, nesse nosso primeiro conteúdo de estudo da Bíblia Sagrada, aqui no nosso canal do pastor Josenberg. Aqui encerro. Deus abençoe a sua vida, que Deus abra a sua mente todos os dias para entender, compreender a Bíblia Sagrada. Sempre que você for estudar, sempre que você abrir a Bíblia Sagrada, primeiramente, ore ao Senhor nosso Deus. Peça para que o Espírito Santo lhe faça compreender, né, a Bíblia Sagrada. E em qualquer momento da sua vida, quer resposta? Abra a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar resposta para tudo que você precisar e quiser na sua vida. Ela é o nosso manual, a nossa bússola, como eu falei no início aqui das minhas falas. É o nosso mapa, é o nosso guia. Amém? Tudo que nós cristãos formos fazer, temos que consultar
a Bíblia Sagrada porque ela é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho de notificações, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Até em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.